Graça e paz a todos os nossos irmãos aqui da IBAN, extensão Boca do Rio. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Miguel Macedo e congrego aqui nesta igreja. E eu quero cumprimentar a todos vocês que estão nos assistindo, que passam a ser nossos convidados aqui na IBAN Boca do Rio, para que vocês se sintam bem e possam fazer parte deste ato de adoração e de culto ao nosso Deus, em que fazemos aqui com toda a frequência, exaltando o nome do Senhor, buscando o conhecimento da sua palavra, falando do seu evangelho, falando das grandezas e do poder do nosso Deus. Então, seja bem-vindo. Fique conosco, ouça essa palavra e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Aos irmãos que já me ouviram aqui outras vezes, nós vamos dar sequência a uma série de mensagens que o Senhor vem colocando no meu coração. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas há duas mensagens atrás, nós falamos aqui acerca do significado da cruz de Cristo, do sacrifício que Cristo fez na cruz a nosso favor e em favor de toda a humanidade, para que todos pudessem crer e ser libertos por este ato de amor que foi o sacrifício na cruz. Logo depois, nós falamos acerca da ressurreição de Cristo. Então, o nosso Deus que se sacrificou, ele não ficou preso na cruz ou não foi detido pela morte, e ele então ressuscitou dos mortos, e esse ato ele faz com que todos nós passemos a crer num Deus que não foi morto, que não ficou morto, mas que ressuscitou, e com ele ressuscitamos todos nós. E hoje nós vamos falar sobre um tema que dá sequência a essa mensagem, porque após entendermos de que fomos libertos por Jesus Cristo, também faremos parte com ele da eternidade. Então, eternidade hoje é o nosso tema. E para começarmos, eu convido a todos vocês a baixarem as suas cabeças. Vamos pedir então orientação a Deus para tudo aquilo que vamos trazer aqui nessa noite. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Senhor, exaltar o teu nome, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia, precisamos também, Senhor, de todo o sustento para a nossa vida, e sabemos que esse sustento vem do Senhor, que fez todas as coisas, fez os céus e a terra, e também nos fez para louvor da sua glória. Então, Senhor, vem estar conosco, fala a todas essas pessoas que estão aqui e pelas redes para nos ouvirem, Senhor. Que a tua palavra toque nos seus corações e que ela seja viva e eficaz a ponto de transformar almas, para que essas pessoas possam então reconhecer a tua soberania, o teu senhorio e o teu amor para com a vida delas. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar de eternidade não é uma coisa simples. Eternidade é uma palavra que ela necessariamente precisa ser atribuída a Deus. É um atributo de Deus a eternidade. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho acerca dessa grandeza e desse poder que há em Deus, o eterno, e também do seu plano, do plano que ele traçou para a humanidade, que culmina em uma vida eterna. Então, eu quero que vocês abram aí as suas Bíblias e acompanhem comigo o texto de Isaías, no capítulo 57, no versículo 15. Abram aí as suas Bíblias e nós vamos então seguir aqui com esse nosso estudo, com essa nossa mensagem.
O texto diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Então, nós começamos a ver aqui o que seria o primeiro aspecto de grandeza, de soberania, de distanciamento deste ser que é alto e sublime e que vive para sempre. Essa ideia de eternidade é algo que nos incomoda, é algo que nos faz pensar, e certamente nós não temos a noção exata do que é eterno, até porque nós já falamos algumas vezes aqui na igreja de que esse é um atributo que nós denominamos incomunicável. Existem atributos de Deus que são comunicáveis, que facilmente nós conseguimos compreender, porque nós conseguimos fazer associação, então, das coisas que nós vemos, que nós vivenciamos. Mas a eternidade, nós temos uma noção de eternidade. Essa noção, se nós formos olhar para o que o dicionário diz, ele traz o seguinte significado: caráter do que não tem fim, do que dura para sempre. E aí nós temos uma definição que ela é compreensível da nossa parte, porque diz assim, olha, é algo que se inicia, mas não se acaba. Essa definição, a gente até consegue assimilar direito isso. Mas imaginem vocês o seguinte: imaginem algo que não tem nem começo e nem fim. Esse já é um atributo que nós precisamos fazer um esforço tremendo, e certamente nós não vamos encontrar um ponto de acomodação dos nossos pensamentos, porque algo que não tem começo já não faz parte da nossa vivência. A gente começa a imaginar como assim, já que tudo teve um começo, há alguém ou há um ser que em si mesmo ele existe e não há começo para ele. Então isso já começa a ficar difícil para nós imaginarmos. Mas o que nós queremos trazer com essa mensagem aqui é qual o real sentido do Evangelho. Qual o sentido das boas novas do Evangelho de Cristo? E que história é essa de um Deus que está tão distante, que é tão grande, tão poderoso, que é alto, sublime, que vive para sempre, propor à humanidade uma reconciliação? Se o Evangelho ele nos traz o ministério da reconciliação, é porque em um dado momento nós nos afastamos do nosso Criador, do soberano Deus. E que história é essa de Deus se destituir da sua glória, o Altíssimo, que habita num lugar alto e sublime, em um lugar distante, de um poder inexplicável e inigualável, fazer um trajeto ou traçar um plano a ponto dele nascer como homem, viver como homem, sofrer como um criminoso, alguém que precisava pagar, não pelas suas culpas, mas pelas culpas e pelos pecados de toda a humanidade. E esse ser, esse Deus, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi ferido, chicoteado, escarnecido. E no final de tudo, ele ainda diz que retornaria para o céu para nos preparar um lugar, uma nova morada, um lugar seguro e eterno. Então, parte daqui a nossa mensagem, parte daqui aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, para que nós pudéssemos, então, compreender
nessa noite. Então quero que vocês prestem bastante atenção, porque para falar desse plano nós precisamos ter a real consciência de quem é o nosso Deus, do que ele é, desse atributo que é tão difícil para a nossa compreensão, que é o nosso Deus eterno. Se nós olharmos para o texto de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu fiz um esforço, e não é na tentativa de mostrar que eu posso mais ou menos, não vem ao caso, mas eu fiz um esforço de trazer a transcrição desse texto para o original, que seria o hebraico. Porque nós vamos falar aqui de duas palavras que caracterizam muito bem quem é esse nosso Deus, na verdade três, mas duas mais especificamente. E esse mesmo texto que eu acabei de ler, no princípio, Deus criou os céus e a terra, no hebraico ele ficaria assim: Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamaim, Veet, Haaretes. Isso seria, então, a tradução desse texto para o hebraico. E eu quero chamar aqui a atenção dessa primeira palavra, Bereshit. Para alguns estudiosos, esse versículo primeiro, ele se trata apenas de um título para o que seria, então, a história da criação, como se fosse um resumo da história da criação. Então, o livro de Gênesis, ele leva esse nome, esse capítulo, ele se inicia com essa palavra Bereshit, que significa o princípio. Porém, o que se destaca aqui com essa afirmativa é que o primeiro ponto a ser estabelecido na narrativa é o tempo. Então, se nós quisermos compreender a grandeza do nosso Deus, nós precisamos compreender de que ele é o autor, ele é o dono, ele é o detentor do tempo. E de que o tempo, para ele, é contado de uma forma diferente da nossa. É assimilado de uma forma diferente da que nós conhecemos. A outra coisa que também vai nos dar essa noção é porque alguns cristãos aceitam uma idade para a Terra, que foi o princípio, vamos dizer, dessa narrativa e da criação, como sendo algo extremamente antigo. Os cientistas, por exemplo, os pesquisadores, afirmam de que a Terra, e o número aceito atualmente, é de 4,5 bilhões de anos. Essa seria a idade da Terra para os pesquisadores na atualidade. Mas, segundo a Bíblia e também alguns teólogos, esse número ele está exagerado, ele não é um número real. E de que a Terra, então, teria algo em torno de 7.000 a 9.000 anos apenas. Já são muitos anos, né? Mas com essa comparação com o que os cientistas dizem, nós podemos observar de que possivelmente ela seja muito mais nova do que o que dizem. Agora vejam o que diz o texto de 2 Pedro 3, no versículo 8. Diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Então, essa noção de tempo, o texto das Escrituras nos faz pensar e refletir de que nós é que contamos esse tempo para a organização dos nossos dias, dos nossos afazeres, das nossas tarefas, das nossas atividades, mas que para o Senhor esses 1.000 anos que seriam impossíveis serem registrados por apenas um homem,
ele para Deus pode se tornar uma fração de segundos ou mesmo um dia, como o texto diz. Mas esse texto aqui, que nós acabamos de ler, ele não tem a pretensão de estabelecer uma data específica para a criação. A gente sabe de que a Bíblia não se trata de um livro científico. A Bíblia é a verdade de Deus e a revelação de Deus e do plano de Deus para os seres humanos. Então, o que nós queremos deixar claro e bem fixado nas suas mentes é que Deus descreve a formação dos céus e da terra, mas inicialmente ele afirma de que antes de tudo isso havia o Criador. Deus estava lá e foi a partir dele que todas as coisas foram feitas. No livro de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 12, diz assim: Deus afirma que firmou o mundo com a sua sabedoria. E nós vamos ver no livro de Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo 22, o texto diz: o Senhor me criou, estamos falando da sabedoria, a sabedoria, como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. No versículo 29, ainda há um complemento. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Isso quer dizer, o Senhor aponta aqui de que antes de tudo, ele designou a sabedoria, ele formou a sabedoria para traçar essa história, esse plano de glória e de eternidade para a humanidade. Voltando então à palavra Bereshit, no princípio, trata-se da primeira noção de espaço e tempo conceituais e incrivelmente direcionados ao próprio autor da criação, conforme descrito em Apocalipse 22, no versículo 13, que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, a primeira referência da criação se deu em Jesus Cristo, porque nós acabamos de ler, e esse texto se refere a ele, de que ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O princípio, porque nele se iniciou o processo criativo. Tudo que passou a ser formado foi formado nele. Como nós podemos verificar isso no texto de Colossenses 1, dos versículos 15 ao versículo 17, que diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Formidável texto. Não nos deixa dúvida alguma da existência do nosso Jesus Cristo, do nosso Criador, de que todas as coisas foram feitas por seu intermédio, para ele, e todas as coisas subsistem nele. Essa afirmação, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, é algo bem intrigante e nos leva a pensar em muitas possibilidades, muitos questionamentos, nos leva a ter muitas conjecturas. Porém, sem nenhum invencionismo, o que está exposto aqui é que antes de tudo, Deus, como está escrito no primeiro versículo de Gênesis, Elohim era e ponto final.
ele era. E essa palavra, Elohim, ela tem um significado no hebraico diferente das outras citações de Deus. Essa palavra Elohim, ela tem uma característica de estar no plural. É como se nós falássemos de Deus, mas apontando para mais de uma pessoa. E isso é curioso, isso é interessante, porque nós passamos a compreender de que na formação de tudo houve a ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Eles, juntos, formaram todas as coisas. Tem um comentário bíblico que eu achei muito interessante que diz assim: a criação não é um mito atemporal. Ela é integrada à história da qual ela é o absoluto início. Então, para compreendermos a eternidade, precisamos pensar de que todas as coisas começam no Altíssimo, que criou todas as coisas e por intermédio dele todas as coisas foram feitas. Nós temos essa confirmação quando passamos a pensar então na segunda palavra, que é bará, que se trata de um verbo, do qual nós podemos então dizer que é a palavra da qual todas as coisas foram firmadas. Numa concordância exaustiva, de um dicionário utilizado pela igreja ou pelos teólogos, pelos que estudam a palavra, diz que bará se trata de um criador. Se trata de alimentar como processo formativo, fazer, e tem outras descrições, mas eu quero deixar isso bem claro e bem evidente na mente de vocês, de que essa palavra ela só pode ser atribuída a esse Deus que cria as coisas a partir de si mesmo, que cria as coisas do nada. Então, bará, ele criou, é um verbo que no hebraico significa criar, criador, criar do nada, criar de si mesmo. Outras descrições que definem bem a palavra é o que destacamos na concordância, que eu acabei de citar, alimentar como processos formativos. O que quer dizer que o que passou a ser formado foi parte do que saiu de si mesmo. Como podemos imaginar, tentando exemplificar, tentando trazer isso como exemplo do que podemos compreender, é como a terra alimenta, por exemplo, a raiz de uma planta e faz com que essa planta cresça. Então, a planta depende desse subsídio, depende dessa estrutura, depende da terra para que ela possa, então, nascer e ela possa existir, ser alimentada e ela possa, então, se desenvolver. O outro exemplo seria de um combustível que alimenta uma chama. A chama só existe por causa daquele combustível que está sendo, então, queimado. Então, a palavra que gera a ação, fazer, o ato de criação surge todas as vezes que aparece esta palavra nas Escrituras, o verbo bará. A aplicação dessa palavra é reservada à ação criadora de Deus, só sendo possível vinculá-la a quem pode trazer à existência o que não existia, ou quem pode fazer de si algo novo. No hebraico, essa palavra apenas é atribuída a Deus ou às suas intervenções brilhantes na história, normalmente direcionadas ao verbo, à palavra, ao próprio Jesus Cristo. E nós podemos confirmar isso em João 1:1. Na nova versão Almeida e atualizada, nova versão Almeida atualizada,
o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na Nova Versão Internacional, ela traz algo mais compreensível. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Nos versículos, ainda em João 1, nos versículos 2 e 3 diz: ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E o texto de Hebreus 11, no versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, meus irmãos, aqui foi um esforço para mostrar para os irmãos de que a eternidade, ela em si só, para que possamos, nós, seres limitados, seres finitos, possamos compreender essa dimensão, essa plenitude, essa amplitude de um Deus que não está restrito nem ao espaço e nem ao tempo. E que dele foram formadas todas as coisas. E que se esse Deus é eterno, é óbvio de que a sua criação e de que os seus planos também podem e devem ser eternos. E é disso que nós queremos agora falar com os irmãos. Ele mostrou, através do sacrifício na cruz, um caminho para a eternidade. Deus não criou todas essas coisas sem sentido, sem propósito, do acaso, ou para que essas coisas pudessem todas ser extinguidas, para que todos esses seres, de um certo modo, viessem a ter um fim e que ninguém mais falasse disso. Ao contrário, Deus mostrou que com o ministério da reconciliação, que é o que nós vamos tratar aqui mais à frente, haveria um plano de eternidade. E esse plano de eternidade, nós podemos enxergá-lo no que vamos dizer aqui para os irmãos. Mas eu quero iniciar também trazendo uma reflexão para cada um de nós. Ora, se falamos aqui de um Deus eterno, de que esse Deus traçou um plano de reconciliação com o homem, e de que ele não criou as coisas para que fossem meramente destruídas, ou para que essas coisas tivessem um fim e um esquecimento na lembrança e na memória do homem, que é curta. Mas eu quero perguntar para vocês, para onde você está indo? Você sabe para onde você está caminhando? Você sabe o que espera você após a morte? E eu tenho uma segunda pergunta para fazer para vocês. O que é que vocês estão levando na bagagem para essa viagem ao desconhecido para alguns? O que é que vocês trazem com vocês ou vocês estão juntando para essa viagem? Eu quero trazer aqui essa reflexão, uma história que nos faz pensar muito nesse propósito de Deus em se destituir da sua glória e vir se relacionar com os seres humanos, obviamente por um propósito, e alguém, em um dado momento, chegou a questionar esse distanciamento, ou essa soberania, ou essa dimensão e poder que é o nosso Deus. E esse foi Jó. Jó, no capítulo 10, a partir do versículo 4, eu acredito que a maioria conheçam a sua história. Para os que não conhecem, Jó era um homem visto por Deus como um homem justo e bom. E Jó era um homem
próspero, rico, tinha muitas posses, tinha inclusive muitos filhos. E Jó cuidava disso tão bem, a ponto de que a Bíblia relata que num diálogo com Deus, entre Deus e Satanás, Satanás colocou em dúvida aquilo que havia de justiça e de relação íntima entre Deus e Jó, fazendo então com que Deus permitisse que ele tirasse todos os bens de Jó, todas as suas posses, e tirasse tudo aquilo que era de mais importante para a vida humana, inclusive tirando de Jó os seus 10 filhos. E não bastasse isso, como Satanás não alcançou o seu objetivo, viu que ainda assim Jó glorificava a Deus mesmo depois de ter perdido tudo, inclusive os seus filhos, Deus permite que Satanás tocasse na saúde de Jó, tirando-lhe ali a saúde, fazendo com que o seu corpo se enchesse de tumores, de chagas, fazendo com que ele passasse por um período de provação muito desgastante, muito terrível, que aflige a todos nós só de lembrar essa história. E num dado momento, passando por todas essas dificuldades, Jó trava então um questionamento a Deus, querendo saber de Deus o que está escrito nesse texto de Jó 10, a partir do versículo 4, que diz assim: acaso tem os olhos de carne? Enxerga como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos da tua vida são como os anos do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. E aí Jó faz uma pergunta terrível. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Imaginem vocês Jó chegar para o Altíssimo, para Deus, num momento de aflição e falar: Senhor, acaso os teus olhos são de carne, para que o Senhor sinta o que eu estou sentindo? O Senhor enxerga como os mortais? Porque certamente os teus dias não são como os meus dias. Eu pereço, eu estou me desfazendo em chagas. O Senhor que me formou para me destruir? É isso? Então essa reflexão nos leva a pensar de que certamente o Deus de justiça, o Todo-Poderoso, estava preparando ali um grande exemplo para todos nós daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer na vida da humanidade. Me vem à memória um outro exemplo que eu queria fazer com que os irmãos refletissem comigo. Imagina você, uma criança recém-nascida, pensa num bebezinho, frágil, acabou de nascer. E esse bebezinho que alegra ali os seus pais, que traz uma nova perspectiva, uma nova esperança para a família. O que, na verdade, essa criança traz de vantagem para esses pais? O que é que essa criança, tão simples, tão singela, tão desprotegida, oferece? Que vantagem, que tesouro é que está ali? E o que é que essa criança pode fazer e faz na vida de uma família, na vida de um casal? Que vantagem essa criança poderia trazer? Se a gente for pensar bem, e aqui para os que são pais, como eu sou, de 2 filhos, de um casal que já passou por esse processo de criação, nós podemos ver de que a criança, ela não só é frágil, como ela requer cuidados muitas vezes exaustivos. Se a gente for pensar bem, a criança, ela viria assim com uma plaquinha de trabalho à vista. Mas
Só quem é pai, só quem é mãe sabe o prazer e a alegria que uma criança traz para cada um de nós. Mas ali é óbvio que se vai ter um trabalho exaustivo, muitas mamadeiras, muitas fraldas, atenção de madrugada, cólica, choro, febre. Ora tem que levar para o sol, porque a criança precisa de sol, mas não excessivo. Ora ela precisa de agasalho. E aí eu venho perguntar para os irmãos, e se alguém mexe nesse nenenzinho, ou se alguém fala mal dessa criança, como é que os pais agem? Se alguém chega e diz assim, vixe, ela é estranha, né? Tá feinha. Olha, será que não tem problema? Como é que os pais se sentem, né? Normalmente as mães viram uma fera. Eu, por exemplo, no meu primeiro bebê, eu tive que abraçar, eu fiquei ali, eu cheirei. Um dia só não foi o suficiente, tinha que haver mais tempo para a gente assimilar essa preciosidade que é uma criança. E aí eu quero perguntar para os irmãos, se nós temos esse cuidado e esse carinho por uma coisa que muitas vezes mexe com a nossa vida e nós temos ali por precioso, que nos dá tanto trabalho, mas nós cuidamos tão bem, imagine o que o nosso Deus que nos formou tem para nós, deseja para nós, como Ele nos olha, com que carinho e com que cuidados esse Deus, Ele trata com os seus filhos, com as suas criaturas. Mas essa história não tem apenas um lado bonito, um lado bom, porque certamente nós vamos nos recordar de que essa criatura que foi feita por Deus, que passou a ter os cuidados de Deus, em um dado momento, passou por um processo de rebeldia, buscando se afastar, buscando ser independente de Deus. No texto de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 9 ao versículo 11, diz assim, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então nós vemos aqui, com muita clareza, de que essa relação, essa correlação da criação e dos nossos sentimentos para com os nossos filhos, nós podemos fazer essa mesma comparação do Deus que criou todas as coisas, que separou todas as coisas, que colocou o homem num belo jardim, num lugar que chamamos de paraíso, que escreveu uma história de eternidade para o homem e que foi interrompido esse processo por causa da própria rejeição do homem, do próprio pecado. Mas o que acontece com o amor que não é correspondido? O amor de um filho que resolve dar as costas para o pai. O que acontece ao coração do pai quando seu filho vira o rosto para ele e resolve não mais ouvi-lo, resolve não mais seguir os seus conselhos, resolve negá-lo, resolve se afastar dele? Qual seria a recompensa pela rebeldia de um filho? Pensem aí. Qual seria a recompensa para aquele que, mesmo depois de todo o cuidado, de toda a atenção, de todos os presentes, de todo o sacrifício, se volta e se afasta daquele que o criou, daquele que o formou? A resposta quanto ao que Deus passou a fazer a partir daí está em João 3,16.
E o texto diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu próprio filho, para que todo aquele que nele cresce não se perdesse, não perecesse, mas ganhasse a vida eterna. Essa é a reação de um pai bondoso, de um pai generoso, de um pai grandioso, misericordioso. Esse é o real sentido do Evangelho de Cristo, que precisa permear os nossos corações e as nossas mentes, que precisa fazer entender o sacrifício na cruz de Jesus Cristo e a sua missão de reconciliar o homem com o próprio Deus. E aí, esse pai começou uma jornada quando deixou o seu lar, os céus, o seu alto e sublime lugar, moradia. E ele vem movido pela compaixão para ganhar o seu coração, meu irmão, para ganhar o meu coração, para resgatar esse filho rebelde que deu as costas para o pai e de que passou a negar todos os benefícios que ele mesmo havia feito. E aí ele vem e dá uma resposta àquela pergunta de Jó: acaso os teus olhos são de carne? Acaso o Senhor sofre as dores com as chagas que me foram impostas, que me foram colocadas? Esse Deus, ele veio, ele tinha um desejo, e ele passou por tudo aquilo que um homem pode passar de pior, com um único desejo: de levar seus filhos de volta para casa. A Bíblia tem uma palavra para essa missão de Jesus Cristo, e essa missão é a reconciliação. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 18 a 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então a reconciliação restaura o que estava errado, reverte a rebeldia, reaquece o coração, do coração frio, a chama do amor que deve haver entre pai e filho, entre criador e criatura. É como se Deus estivesse tocando no ombro da criança, um pai tocando no ombro da criança e mudando o seu caminho, conduzindo a criança de volta para casa. O caminho pela cruz fala exatamente quão longe Deus vai para trazer de volta aqueles que Ele ama, aqueles que Ele amou. E eu volto a perguntar para você: você sabe para onde você está indo? Você está indo para longe de Deus ou para perto de Deus? Você sabe o que você está levando na bagagem? Você está levando na bagagem pecados, amarguras, intrigas, inimizades, riquezas, de repente perversidades, de repente separação? E eu lhe convido a deixar tudo isso que nos distancia de Deus
amarrado aos pés da cruz do sacrifício de Cristo. Deixa todo o pecado, toda a transgressão. Deixa você, nessa noite, tudo aquilo que lhe distancia de Deus, aos pés da cruz. Limpa da sua mochila, da sua bagagem, essas coisas que desagradam a Deus, que ferem a Deus, que te mantêm distantes de Deus. Em Provérbios 3, os versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A eternidade não é para aqueles que carregam na bagagem o pecado inicial de Adão, de querer se tornar algo que Deus não tinha determinado para ele, de conhecer algo que Deus não tinha sugerido para que ele conhecesse, ao contrário de que Deus havia dito de que ele não provasse daquele conhecimento. E em 1 Pedro 5, no versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E terminando aqui essa reflexão, que eu sei que não esgota o assunto de eternidade, nós vamos precisar de um outro momento, quem sabe, para falar do que nós vamos falar agora, que seria um lugar melhor para viver, um lugar eterno, uma realidade eterna. Nós vamos precisar de um outro momento para a gente discorrer um pouco mais sobre isso. Mas eu queria trazer aqui para vocês o desfecho dessa mensagem de hoje, que é: Deus preparou um lugar melhor para você. Uma condição melhor do que a que você está vivendo hoje. E eu também começo fazendo uma outra pergunta. Pergunta essa que eu ouvi há 2 semanas atrás e eu achei muito curiosa. Você sabe o que Deus está fazendo agora? Você sabe o que Deus está fazendo hoje? Eu vou tentar responder, em parte, aquilo que Deus certamente está fazendo, não achando que Ele esteja fazendo tão somente isso, mas a Bíblia nos diz que dentre todas as coisas de que o Senhor faz por nós hoje, como, por exemplo, advogar as nossas causas, como, por exemplo, interceder por nós, como, por exemplo, nos direcionar no caminho da salvação. Mas tem uma coisa aqui em especial que eu sei que certamente o Senhor está fazendo. Está escrito lá em João 5,17, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. E aí ele continua no capítulo 14, a partir do versículo 1 de João, ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E aí ele faz uma afirmação gloriosa, uma afirmação que nos dá uma esperança incrível. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês
estejam onde eu estiver. Então, meus irmãos, a história da criação não acaba na formação dos céus e da terra. A história e o plano de Jesus não acaba na cruz do Calvário. Muito pelo contrário, ele veio ali trazer uma nova aliança com o seu povo. E ele diz aos seus discípulos que ele não só vai preparar lugar, mas ele voltará para nos levar com ele, porque ele quer que nós estejamos onde ele estiver. Onde ele estiver. E aqui está o real sentido do Evangelho. Jesus quer te levar para onde ele está, para que você fique ao lado dele, debaixo da sua proteção. E é interessante que, no decorrer desse diálogo de Jesus com os discípulos, ele diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí teve um dos discípulos, Tomé, que disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus, de novo, com uma das suas extraordinárias afirmações, responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós teremos, meus irmãos, uma habitação segura. No texto de Mateus 6, os versículos 19 ao 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que você tem na sua bagagem? O que você está colocando na mochila da sua vida? O que você está levando para essa jornada tão curta, de alguns anos e de tantas incertezas? O que você está colocando na bagagem? Que tesouro você está acumulando? Você está depositando tudo na poupança da Caixa Econômica Federal ou dos bancos? Ou investindo em propriedades? Ou mesmo colocando toda a sua esperança no conhecimento acadêmico, na política, nos governos? Ou você vai colocar no seu coração a esperança de uma vida eterna? A esperança de uma habitação segura, onde a ferrugem e a traça não destroem aquilo que está sendo construído? Nós teremos, certamente, uma pátria melhor. E o último texto que eu vou ler para vocês aqui traz justamente essa ideia, essa noção dessa pátria melhor. Que diz assim, está em Hebreus, e diz assim: todos estes ainda vivem pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que não buscam uma pátria, ou que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor,
isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Esse texto de Hebreus 11 mostra a esperança do povo de Deus, dos judeus, que na sua peregrinação esperavam por uma pátria melhor. Mas se eles pudessem, ou se eles estivessem aguardando algo terreno, certamente eles poderiam voltar atrás, porque passaram por inúmeras dificuldades. Mas quem os estava guiando sabia que os estava guiando para uma pátria celestial e que Deus havia lhes preparado uma cidade celestial, uma pátria eterna. Então, o texto de Isaías que nós lemos no começo, ele fala desse Deus que diz que é alto e sublime, que vive para sempre, que é eterno, e cujo nome é santo, e habita num lugar alto e santo, mas também ele habita no coração humilde e contrito. E esse é um convite para nós, cristãos, irmos jogando fora tudo que há de ruim na nossa bagagem e que possamos, então, trazer conosco tudo aquilo que alegra o coração do Pai e que vai ser juntado como tesouro no céu, para onde nós vamos viver por toda a eternidade. Que Deus possa colocar essa palavra no seu coração e que você possa, então, passar a ter uma perspectiva diferente dessa eternidade. Eu vou pedir depois ao pastor Marcos para que, se o Senhor nos permitir, eu retorne aqui para a gente falar depois um pouquinho do que seria, então, essa vida na eternidade, com base naquilo que a Bíblia já nos apresenta, porque não podemos ter outra referência senão a da palavra de Deus, que tudo nos traz para que possamos nos reconciliar com Deus e ter uma vida eterna. Que o Senhor abençoe a todos, que Deus possa continuar falando aos vossos corações, em nome de Jesus. Amém.